Paz do Senhor, igreja, Deus abençoe a vida de cada irmão. E através desse vídeo, irmãos, eu gostaria de comentar um pouco sobre o mundo espiritual, o mundo misterioso, mas o mundo real, né? Muitos podem até não crer no mundo espiritual, mas o mundo espiritual existe, pois existe milhares de demônios lutando dia e noite para ceifar as almas, para levar as almas para o inferno. Mas existe também um exército celestial que guarda o povo de Deus, o exército de anjos do Senhor, pois os Salmos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. A palavra do Senhor é muito bem clara. Mas existe também uma grande batalha entre a carne e o espírito, né? A carne pede o pecado e o espírito pede a santidade, o arrependimento. Porque o espírito vem de Deus, né? E a carne cobiça contra o espírito. Então, irmãos, existe uma grande batalha, porque nesses últimos dias que nós estamos vivendo, foram soltos milhares e milhares de demônios, né, para procurar acabar com a igreja do Senhor. Porque Jesus Cristo mesmo nos diz que a igreja seria perseguida, que a igreja seria, até mesmo muitos seriam presos por causa do evangelho, e se levantaria família contra o servo do Senhor, pai contra filho, filho contra mãe, e assim por diante. E a perseguição está nos dias atuais, né? E cada vez que se passa, a perseguição vai aumentando cada vez mais. E o diabo tem usado homens, tem usado mulheres, tem usado até mesmo pessoas dentro dos templos, né? Dentro das igrejas, para colocar divisão entre os irmãos, né? Pastor contra o obreiro contra o pastor, inveja dali, inveja daqui, e está acontecendo uma grande confusão, né? E muitos estão brincando com a palavra de Deus, muitos estão se aproveitando das ovelhas, e o diabo tem mesmo até pregado em cima dos púlpitos. O diabo está pregando no meio do povo de Deus, mas a palavra do Senhor diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. O espírito do anticristo, né, está rodeando sobre a terra. Está através desses falsos profetas, esses falsos evangelistas, esses falsos pregadores da palavra, porque na verdade estão distorcendo a palavra de Deus. São lobos vestidos de ovelhas, esta é a realidade. E cada vez que se passa está cada vez mais difícil. A igreja está sendo espremida na face da terra, pois a palavra do Senhor diz: eis que o machado está à raiz da árvore, a árvore que em mim não der fruto será cortada e lançada no fogo, um fogo que não se apaga. E muitos têm se esquecido que o inferno é real. O inferno, ele é real. E ele estará cheio, porque muitos abandonaram a Jesus por causa do dinheiro, por causa da fama, abandonaram Jesus por causa da própria família, e está cada vez mais difícil. A apostasia dos últimos dias, né, como Paulo nos deixou bem claro em 2 Timóteo, né, quando ele diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, e muitos estão se apostatando, muitos estão voltando para trás, muitos estão se esfriando na fé. E o inimigo tem usado essas estratégias, né, para esfriar a igreja do Senhor. Infelizmente, é muito difícil falar isso, mas é uma realidade. E nós, como pregadores da palavra de Deus, nós temos que comentar sobre a questão do mundo espiritual, né? E nós, como a igreja de Cristo, temos que orar cada vez mais, temos que buscar mais e mais a presença do Senhor, para que Ele venha nos guardar, né? Para que Ele venha nos dar discernimento de espírito. Uma coisa que eu peço para os irmãos, pedir para Deus, discernimento de espírito, para que você não seja enganado, para que você não seja enganado por falsos profetas, porque existem lobos vestidos de ovelhas que têm enganado o povo de Deus, que têm procurado, pelo menos, né, enganar. Porque aquele que é de Deus, Deus dá o discernimento. Mas para receber o discernimento é através da oração, é através da consagração, é através da palavra. E eu sei que é difícil, não é fácil, porque nós somos falhos, somos cheios de defeitos, estamos sujeitos a qualquer coisa. Mas nós não podemos desistir de Jesus, não podemos largar Jesus por nada, não podemos olhar para trás, não podemos olhar nem para um lado nem para o outro, mas temos que andar fixado com os olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque os demônios estão agindo no meio das famílias, está agindo no meio dos casamentos,
está agindo no meio das igrejas. O inimigo não está brincando, mas Deus também não está brincando de ser Deus. Deus, ele é o justo juiz. Ele é amor, mas também é justo. E ele ama a justiça. E Deus, ele está olhando com os olhos de fogo sobre a face da terra. Deus está fazendo a diferença daquele que serve e não serve. Porque Deus está fazendo a separação, irmãos, da igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia, mesmo que está com pouca força, mas é uma igreja que permanece na presença de Deus. É uma igreja que, por mais que tenha pouca força, mas guarda a palavra. E essas serão poupadas da grande tribulação que virá sobre a face da terra. E que será poupado do quê? Quando a igreja for arrebatada, for tirada dessa terra. Pois não é o que digo, mas é a palavra de Jesus Cristo que diz que a igreja será tirada dessa terra. A igreja genuína, a igreja santa, a igreja preparada por Jesus Cristo, preparada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos levará para Cristo nos ares. E esse dia será glorioso. Mas é necessário que o homem permaneça na luz. É necessário que o homem permaneça na presença de Deus, porque o diabo está procurando almas para poder ceifar. O diabo não está brincando, mas Deus também não está brincando. E nós não podemos brincar com a palavra de Deus, porque o dia do juízo está próximo. E Deus julgará cada um segundo as suas obras. E que possamos continuar pregando a palavra de Deus, não por interesse, mas sim por amor às almas, pelas almas que estão sofrendo, pelas almas que estão lá fora, implorando por ajuda, não só querendo o pão físico, mas o pão espiritual, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E quando uma alma se arrepende, há festa nos céus. Os anjos se alegram, Deus se alegra, o Espírito de Deus se alegra por um pecador arrependido. Esta é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Em breve estaremos fazendo visita nos lares. Em breve colocaremos vídeos de libertação. Em breve estaremos colocando mais vídeos, né? Está muito difícil, mas Deus nos dará vitória. Deus nos dará a direção. E é isso que eu peço para os irmãos. Fiquem firmes. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo todos os dias quando você se levanta. Quando você vai dormir, resista ao diabo. Busque a presença de Deus, porque Deus te dará o escape, Deus te dará o livramento. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Que Cristo possa voltar a nos buscar. E em breve estaremos com Ele na eternidade, porque isso é muito mais melhor. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.